Olá, para quem não me conhece, sou a professora Renata, vou trabalhar com vocês com a disciplina de Química. Então, eu vou gravar vídeos e vou explicando a matéria e vou mandar a matéria junto com vocês, em forma de texto e das perguntas, tá? Por enquanto, a gente vai ter que fazer dessa forma, porque nós estamos aí nesse auge da pandemia e tá muito complicadinho. Então, nós vamos fazendo dessa forma por enquanto. Se não der certo, eu vou pedindo aí o feedback de vocês, e a gente vai tentando nos adaptar, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí, não vamos desanimar que tá acabando, falta alguns mesezinhos já e vocês já vão terminar aí e vão tocar a vida de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês vão me falando, pode ser no grupo, pode ser no particular, enfim. E vocês vão aí, vão tentando resolver. Então, eu vou explicar hoje, né, um pouco da matéria dessa primeira atividade, que é petróleo. Em seguida, vocês vão ver que vai ter um arquivo no Word, que vai ter as perguntas, né, que vocês vão poder fazer no caderno, que é melhor, né, lógico. Fazer no caderno aí, não precisa copiar texto, nada, só as perguntas e mandar no número particular para mim. Já vou corrigir, já vou devolver para vocês, tá? E aí a gente vai tirando nossas notas, nossas dúvidas a respeito dessas atividades que vocês vão fazer, ok? Sejam bem-vindos novamente e vamos fazer aí o que dá, tá? Desculpa da demora desse primeiro aí, que a gente tá ainda em processo adaptativo complicadinho. Mas agora, a partir de agora, vai ser toda semana. Então, não vai ser nada tão complicadinho assim, mas eu vou gravando aulas assim para vocês pelo menos terem um pouquinho das explicações, né? Porque só na leitura fica muito complicado, tá? Qualquer coisa vocês me falam e a gente vai adaptando, mudando, melhorando. Se alguém tiver uma ideia melhor, passa aí pra gente, que tem que ser viável, claro, né? Se der pra gente fazer, para mim, que for melhor, ok? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre o petróleo. Olha o petróleo. O petróleo, ele é um óleo, olha aqui, ó, que tem ele aqui, ó. É um óleo, ele varia entre preto e verde azulado, verde escuro, marrom esverdeado, não sei. Ele é bem escuro, bem grosso. E para que a gente escuta muito na televisão? Ai, barril de petróleo, ai, Brasil, não sei o que do pré-sal. O que é o petróleo e por que ele é tão importante? Ele é um combustível fóssil. Fóssil significa que ele vem de uma matéria orgânica, significa que ele vem da decomposição de uma matéria orgânica. Fóssil quer dizer que foi isso, essa matéria orgânica foi de milhares de anos atrás. Originado provavelmente pelos restos de vida aquática animal acumulado nos fundos dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. Ah, então é só peixe? Não necessariamente. Dinossauros, porque isso é da época dos dinossauros. Então, o que que acontece? Os restos desses animais, que não eram pequenininhos, que eram gigantescos, eles morriam, ninguém comia ele, né? Porque ele é muito grande, comia-se uns pedaços, mas aí essa matéria orgânica, nessa época, a Terra, ela não era da forma que ela é hoje estruturada. Hoje ainda existe terremotos, ainda tem deslocamentos de terra, mas na época da formação do nosso planeta era muito mais do que isso, porque os compostos dele ainda estavam se formando. Então, esses restos de animais iam sendo subterrados com rochas, com sedimentos. E com isso eles ficavam ali sob pressão. Imagina, pensa num lixo. Tenho certeza que todo mundo já fez isso. Esqueceu, colocava comida lá, não sei o que, fechou o lixo e esqueceu lá, esqueceu de jogar fora. O lixo, ele vai fermentando. E daí ele vai formar um gás, primeiro ele vai estufar, que esse é o gás natural que a gente usa hoje também como combustível. E ele vai formar um chorume, que é uma água nojenta, e o lixo ele forma uma pasta. Essa
pasta durante milhares de anos fermentando, vira o petróleo, né? Então, ó, o tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram-no em massas homogêneas, ou seja, um lodo nojento, viscosa, ou seja, gosmenta, de coloração negra. Então, esses lugares onde tinha muito disso foi chamado de jazidas de petróleo. Isso durante milhares de anos. Então, aqui tem assim, ó, os egípcios utilizavam o petróleo como um dos elementos para embalsamamento de seus mortos, além de empregarem o betume na união dos gigantescos blocos de rocha das pirâmides. Ou seja, esse petróleo, esse óleo nojento, já era utilizado desde lá dos egípcios. O que os egípcios faziam com ele? Eles usavam para fazer o embalsamamento, ou seja, para mumificar seus mortos, e também utilizava ele como cola dos blocos nas pirâmides. Então, ou seja, o petróleo mesmo já era usado desde essa época. Imagina quantos anos, milhares de anos demoraram para serem feitos. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma perfuradora de solo, ó. Então, é uma máquina que vai perfurando a rocha, né? Por quê? Porque o petróleo está no mar ou na terra. E aqui é uma perfuradora de petróleo no mar. No continente americano, os incas e astecas conheciam o petróleo. E a exemplo da Mesopotâmia, empregavam na pavimentação de estradas, ou seja, na época dos maias, dos astecas, eles também utilizavam petróleo da mesma forma que a gente usa hoje. A gente ainda usa na pavimentação das estradas. Porém, nós utilizamos só, né, o piche, que seria o que não se utiliza mais, não tem mais como ser utilizado para outras coisas, seria o resto do petróleo. Utiliza 100% do petróleo que é extraído, tá? Só que o petróleo, ele demora milhões, milhares de anos para ser formado. Por isso que a gente fala que ele é um combustível, é uma energia não renovável. Ou seja, ele é combustível, a gente usa ele como energia, mas ele não é uma coisa que a gente consegue produzir, porque ele demora milhares de anos, ele tem que ser muito bem, tem que ter condições muito propícias para acontecer. Geralmente, o petróleo aproveitado pelas civilizações antigas era aquele que aflorava na superfície do solo. É claro que eles não tinham essas perfurações, era aquele que estava mais próximo ali, né? Uma das peculiaridades do solo é a migração, ou seja, se ele não encontrar formações rochosas que, por serem impermeáveis, o prendam, sua movimentação no solo será constante, com a consequente possibilidade de aparecer na superfície. Ou seja, se ele tiver lá, ele está lá embaixo das rochas. Se essa rocha não conseguir prendê-lo ali, se não for uma rocha dura, ele vai se movimentar e vai subir. Era esses que eles conseguiam utilizar, esse petróleo que aflorava, que estava próximo à superfície, tá? A partir de 1920, os transportes terrestres, marítimos e aéreos passaram a consumir quantidades cada vez maiores desse novo combustível, ou seja, não era utilizado como combustível mesmo porque não tinha carros, essas coisas, tinha poucos. E daí eles perceberam que ele precisava de um combustível que fosse mais forte, e o petróleo serviu bem para isso. Em 1930 surgiu a indústria petroquímica, ou seja, a indústria que cuida do petróleo, tendo como base o petróleo para produzir inúmeros equipamentos, objetos e produtos. Depois a gente vai ver os produtos que são produzidos com o petróleo, tá? Na época, o subproduto indesejável passou a ser querosene, então era pouco utilizado. Hoje a gente já usa o querosene para muitas outras coisas, mas naquela época o querosene, que era extraído, uma das extrações do petróleo, era pouco utilizado. Apenas com o advento dos aviões a jatos, porque querosene é combustível de avião. Em 1939, esse combustível voltou a ser amplamente consumido. Então, querosene é combustível de avião. Então, em 1930 era praticamente jogado fora.
Em 1939, ou seja, alguns anos depois, ele passou a ser amplamente consumido porque os aviões passaram a ser mais comuns. Dessa forma, a indústria do refino, que a gente já vai ver o que é, teve um impulso fenomenal, garantindo o abastecimento de milhares de veículos e o funcionamento de parques industriais. A gasolina passou a ser o principal derivado do petróleo, ou seja, aqui a gente passou a consumir bastante gasolina para combustível mesmo. Enquanto corria uma ampliação dos sistemas de estrada exigindo mais asfalto. Então, asfalto também, o piche também, a gente utiliza o petróleo. Em 1938, 30% da energia consumida provinha do petróleo. Refino é quando eu pego o petróleo e eu consigo extrair todas as substâncias dele, tá? A gente vai ver com mais calma aqui. Tá, vamos lá. Onde eu encontro o petróleo? Uma jazida de petróleo se assemelha com uma esponja encharcada do que com uma caverna preenchida com líquido. Quanto maior a porosidade da rocha, melhores são as condições de extração do petróleo. É comum encontrar na água salgada acima da rocha reservatório e o gás natural acima do petróleo. Acima das rochas reservatório, temos diversas camadas de rocha sedimentar. Então, o que acontece? Bom, o petróleo, o óleo, nós temos sedimentos. Olha aqui, ó, óleo. Então, o que acontece? Aqui, nós tínhamos esses restos que formou o petróleo, certo? Essa rocha reservatório são rochas porosas, ou seja, cheio de furinho. Esse óleo, ele entra nessa rocha, que faz com que ele fique ali. E daí eu venho, a minha extratora, né? Ele vem, ó, ele perfura, olha aqui, ó, isso aqui é solo, ó, solo. Ele perfura até chegar no petróleo, certo? Então, é assim que eu consigo extrair esse petróleo. Como que ele é encontrado? Vamos lá. Ó, ele é encontrado em bolsões formados no subsolo. Então, o que acontece? Por isso que a gente fala que é na época da água, mesmo que ele é no solo, ele ainda é onde tem, geralmente, onde tinha mar. Ó, água salgada, depois aqui em cima da água salgada, ele forma a camada de petróleo. Em cima do petróleo, ele forma o gás. Lembra que eu falei para vocês do lixo que forma aquele gás? É isso daqui, porque os gases vêm da decomposição. Então, os gases ficam aqui, ó. Aqui tem o subsolo, solo, e aqui tem a torre de perfuração. Então, eu perfuro até chegar aqui. Dá uma olhada. Aqui são duas torres de perfuração. Isso daqui é no mar, isso daqui é na terra. Na terra, eu tenho, ó, solo, subsolo, e eu vou perfurando até chegar aqui embaixo. Ó. No mar, além de ter essa parte aqui, eu tenho a água. E isso, isso aqui é bastante. Por exemplo, o pré-sal aqui, essa quantidade de água é cerca de 7.000 metros. É bastante. É longe para a gente chegar lá. A obtenção do petróleo. Olha aqui, olha, dá uma olhada que eu falei para vocês. Olha como é que ele é. Um óleo, ó, bem grosso, preto. Ó, olha aqui, ó, como é que ele é viscoso. Não é um líquido igual a água fininho. Ele é um óleo bem viscoso. Origem e obtenção do petróleo. Uma jazida petrolífera, região da costa onde está armazenado o petróleo. Então, jazida petrolífica é região da costa, ou seja, perto do mar, onde está armazenado o petróleo. Pode ter em média de 10 a 400 milhões de anos, ou seja, no mínimo 10 milhões, e aí eles acharam até de 400 milhões de anos, foi quando ele foi feito o petróleo, foi quando ele foi formado isso. Olha, por isso que a gente fala, não dá para produzir petróleo, porque se a gente começar a produzir hoje, no máximo, assim, com boa vontade, daqui 10
milhões de anos. É muita coisa. Ela se forma quando o resto de animais e vegetais são cobertos por sedimentos como areia, calcário, entre outros, sendo decompostos pela ação das bactérias anaeróbicas, ou seja, são bactérias que não precisam de ar. Então, essas bactérias vão decompondo ele. As jazidas petrolíferas podem estar localizadas atualmente em regiões secas ou regiões marítimas. Lembra que eu falei? Pode ser lá na terra ou nas regiões marítimas. No Oriente Médio, Kuwait, Emirados Árabes, como é que chama aquele outro lá que a gente vê? Dubai, ali, né? Eles eram ricos em petróleo, então eles estavam nas regiões secas. Aqui no Brasil, a gente já está na região marítima, que é o pré-sal. A forma de obtenção do petróleo nas jazidas é semelhante, já que é necessária a realização de uma perfuração e bombeamento líquido. É aquelas duas plataformas que eu mostrei para vocês, tanto no líquido, lembra? É que essa daqui, ó. A gente ocorre da mesma forma, ó. Tá vendo? Perfura da mesma forma. Quando o petróleo é extraído, ele vem cheio de impurezas, são separadas por meio de processos físicos. Por exemplo, a decantação é utilizado para separar o petróleo da água. Então, quando a gente pega o petróleo, quando ele extrai o petróleo, ele tem que separar. Então, ele vem junto com a água. Então, vamos decantar, deixar ele parado lá, a água e o óleo vão se separar, né? A gente sabe que água e óleo não se misturam. Visto que a água é mais densa que o óleo, ela fica na parte de baixo, o petróleo fica na parte de cima, podendo ser separado. Utilize-se também a filtração para remover impurezas maiores, tais como areia, argila, pedaço de rocha. Então, separou ali o petróleo, depois a gente faz uma filtração, tira outras impurezas e assim vai. Depois a gente tem aqui, como que a gente separou o petróleo e tem um refino. Após a extração, ou seja, retirei o petróleo, extraí o petróleo. Ele é transportado por oleodutos, ou seja, por canos que a gente passa, porque senão vai encher o petróleo, vai encher dentro de sei lá, um barril, ou encher. O transporte ficaria muito caro para fazer isso. Então, o que eles perceberam? Eles já separam nas próprias refinarias, né? Eles extraem na pré-extratora, já tem oleoduto, eles já fizeram canos, que esse óleo é transportado, né? Até os portos de embarque, onde é transportado em grandes petroleiros até os terminais para serem armazenados. Então, ele vai até os pontos de embarque. Então, esse óleo vai lá, daí lá eles enchem os petroleiros, ó, os navios, toda essa parte de baixo eles enchem de petróleo e daí vai para onde ele precisa ir aí para refinar. Em seguida, o óleo é bombeado por meio de oleodutos até seu destino final. Aonde? Nas refinarias. O que a refinaria faz? Ó, por eu aqui, peraí, deixa eu diminuir eu aqui. O petróleo é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que é um composto que a gente vai estudar o que é. É um composto que só tem hidrogênio e carbono, tá? Por isso, ele é enviado para as refinarias, a fim que seus componentes sejam separados para um melhor aproveitamento. No entanto, não se conhece até o momento nenhum método que consiga separar cada um. A gente não consegue separar todos, mas a gente consegue separar bastante já. Por isso, essa separação acontece em frações e substâncias, ou seja, separando-se em uma mistura complexa do petróleo e misturas bem mais simples. Eu consigo separar em substâncias simples, em matérias mais simples, e daí essas matérias depois eu posso ter outros processos de separação e separar melhor. Mas, assim, a princípio eu não consigo separar tudo direto do petróleo. Seria muito mais fácil, mas ainda não conseguimos fazer isso. O primeiro método utilizado é a destilação fracionada, que se baseia na diferença das faixas de temperatura de ebulição das frações do petróleo. Para isso, utiliza-se uma torre de destilação, como uma fornalha na parte inferior onde o combustível é aquecido.
A torre possui até 50 pratos ou bandejas, sendo que cada uma apresenta uma temperatura diferente que vai diminuindo à medida que que aumenta, né? Que a altura aumenta. Então, o que que acontece? O petróleo está aqui, eu pego o óleo bruto aqui. Daí, o que que eu faço? Eu passo ele por uma fornalha, esquento ele aqui, olha o óleo aqui, ó. Ele entra aqui nessa fornalha e vai esquentando, 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 até ferver. Quando ele ferve, o que que acontece com ele? Ele começa a evaporar. Quando ele evapora, ele vai para as torres. Então, ou seja, quanto mais ele evapora, ele começa a evaporar lá nos 150 graus. Ó, gás. Começou a esquentar. Começou a esquentar, o gás que estava aqui vem para essa torre. Ó, o gás que é a 20 graus Celsius já começou a ferver, o gás escapa. Então, o gás ele vem, olha essa torre. Olha o que acontece. Eu tenho um monte de pratinhos aqui, então os gases conseguem escapar. Vem para cá, ele passa por aqui e o gás chega aqui. Quando ele chega numa. Então, ele começou a esquentar. Então, a 20 graus, o gás sai. Quando ele chega a 150 graus, ele evapora e depois eu resfrio ele e vira gasolina. 200 graus, todo o óleo que chega a 200 graus, a querosene escapa. 300 graus, óleo diesel. 370, óleo lubrificante, e aí vai. Mais de 400 graus seria o resíduo sólido, parafina, primeiro eu tiro a parafina, depois eu tiro a cera, o asfalto, o piche. O piche é o último, quando eu não consigo fazer mais nada é o piche. Ou seja, eu já separei tudo, já fervi, vai separando por temperaturas e vai formando os compostos. Olha aqui. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão passando para o estado gasoso, sendo que os mais pesados de maior massa molar não sobem, porque eles são pesados, então ele não vai subir, mas ficam líquidos e são separados, que é aqui embaixo. As demais frações no estado gasoso sobem pela torre. Quando uma dessas frações atinge uma bandeja com uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, ela liquefaz e é coletado nessa altura da fonte. Já explico melhor. As demais frações que ainda permanecem no estado gasoso passam para a próxima bandeja, e esse processo vai se repetindo. Desse modo, cada uma das frações liquefaz-se com um dos pratos que são coletados separadamente. Então, ó, crude, que a gente chama, que ele é o petróleo bruto, certo? Então, ó, ele entrou aqui. Quando ele tá muito grosso, ele não vai conseguir ferver. Olha aqui, ó, 600 graus, ó, resíduo de alcatrão e asfalto. Ó, dá uma olhada. Quanto ele vai aquecendo, ele vai tudo transforma em gás. Só esses daqui que não. Ó, essa parte aqui não chega a ser gás. Mas ele vai subindo. Os gases mais leves, ó, ele entra por aqui, ó. Ó, dá uma olhada, passou aqui. Ó, os mais leves conseguem fazer isso. Os mais pesados não conseguem fazer todo esse trajeto até chegar aqui, ó, que é o gás natural. Ele não consegue fazer isso. Que os mais... Quando ele chega, por exemplo, ó, a gasolina. A gasolina, ó, 120 graus aqui, ó. O que é a gasolina? Ó, um pedaço ele vai, ele chega, ele vai passando. Quando ele chega aqui, ele não tem mais força para subir. Ele não tem mais força para subir, ó, o que acontece? Ah, ele já vira líquido. Ele vai esfriando, vai virando líquido. Então, quanto mais demora aqui, ele vai virando líquido. Quando ele vai virando líquido, ele vai saindo na forma aqui, ó, querosene, diesel. Então, ele vai separando, ele vai fervendo e vai separando. Quanto mais leve os compostos que fervem primeiro, eles conseguem subir mais e vai diminuindo. E olha aqui o que acontece. Dá uma olhada. Os gases, gás natural e o GLP, o gás natural, né? E o gás de cozinha. A nafta. Nafta, o que acontece? Ele usa no fábrico de produtos químicos. A da gasolina para veículos. Querosene, combustível para avião, aquecimento e energia. O diesel são para caminhões, trens, etc. Os óleos serve para várias indústrias aí.
fio, que é o combustível, né? Combustível para barco e indústria. E o resíduo ele forma para produção de civil, né? Que seria para construções e asfalto. Bom, então com isso nós entendemos um pouquinho do que é o petróleo. Agora, aí abaixo vai ter um texto que vocês vão ler essa melhor e vai responder as perguntas. Mas antes eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês. Quero ver se vocês sabem responder. Dá uma olhada. Vamos lá. Quero que vocês respondam essa pergunta. Se o petróleo é feito de dinossauros e plástico é feito de petróleo, dinossauro de plástico são feitos de dinossauros de verdade? Pensem aí e respondam. E até a nossa próxima aula.